O Egito Antigo é o berço de uma das mais importantes e fascinantes civilizações da história. Por sua considerável contribuição aos demais povos da antiguidade e pela influência que exerceu em nossa própria civilização, é que hoje daremos início a uma série de vídeos sobre a história desse povo. Nesta ocasião, eu falarei sobre os aspectos geográficos e a sua influência no desenvolvimento da história da civilização egípcia. Essa gente viveu e desenvolveu-se no Nordeste da África, em uma região caracterizada pela existência de desertos e pela vasta planície banhada pelo rio Nilo. Esse rio foi e ainda é fundamental para o desenvolvimento e existência dessa civilização. Gift of the Nile. But the Egyptians knew from the beginning that life on the Nile could be precarious. Isolated by an endless expanse of desert, vulnerable to a river that was unpredictable, and a climate that could dramatically change, civilization in Egypt was forged in part by the realities of a harsh environment. O Nilo nasce em pleno coração do continente africano e depois de percorrer milhares de quilômetros deságua no Mediterrâneo. Esse acesso facilitado ao Mediterrâneo foi importante para o contato e comércio com outras civilizações. Eu sou Lucas Schwab e se você, assim como eu, sente uma profunda admiração e fascínio por esses povos antigos, assista esse vídeo até o final e assine a chamada deixando o seu like para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Na região das nascentes do rio Nilo, local que hoje se encontram os limites da Etiópia, Sudão e Uganda, cai abundantes chuvas no período de junho a setembro, provocando enchentes que alagavam todo o vale percorrido pelo rio. Ao voltarem ao leito normal, a partir de novembro, as águas deixavam nas terras que inundavam um limo extremamente fértil. Esse material era trazido de regiões muito distantes em virtude da erosão provocada pela corrente da água. Era justamente esse limo ou humus que, por sua grande fertilidade, possibilitava a existência da agricultura no Egito Antigo e que, portanto, garantia a existência de vida humana e animal nessa região desértica. A vida desse povo girava em torno do ciclo de cheias e vazantes do rio Nilo. Muitas das atividades, como por exemplo a semeadura, a colheita e a pesca e o transporte, dependiam do nível das águas do rio. A importância desse rio era tanta que os egípcios consideravam o Nilo como um verdadeiro deus, chegando a realizar preces e cânticos solenes em devoção a ele. O Nilo divide o Egito em duas partes bem distintas, que são o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito é a região do interior do território com cerca de 10 quilômetros de largura e que chega até a primeira catarata. O Baixo Egito é a região do delta cheia de alagadiços e que se alarga à medida que se aproxima do Mar Mediterrâneo. Isolados pelas próprias características geográficas em que viviam, os egípcios criaram uma civilização de traços profundamente originais e singulares. É impossível compreendermos a civilização egípcia sem levarmos em conta as suas características geográficas, pois elas são simplesmente fundamentais. O deserto que os cercava e a dependência do ritmo do Nilo, assim como o seu vale produtivo, deram a esse povo suas características essenciais,
como por exemplo a estabilidade, a permanência e o isolamento. O isolamento contribuiu para dificultar as invasões estrangeiras, servindo desse modo como uma espécie de defesa natural. O regime dos ventos, que com frequência sopram de norte para sul, contribui de forma significativa para a navegação rio acima, assim como a correnteza do Nilo fazia com que as embarcações pudessem voltar com bastante facilidade. Essa facilidade de navegação teve um efeito importantíssimo na vida política, possibilitando a construção de um governo centralizado e forte que durante milênios dominou o país. O calor seco do Alto Egito contribuiu para a conservação de objetos que em outras condições e em outras localidades pereceriam facilmente. É o caso, por exemplo, do linho. Enquanto que, por outro lado, o clima úmido do delta impediu a permanência de inúmeros vestígios dessa antiga civilização. O calor do verão é temperado por frequentes rajadas de vento norte que os egípcios chamavam de doce sopro do vento norte. Graças ao cultivo frequente do solo pelo árduo trabalho dos camponeses, o Antigo Egito conseguia produzir cevada, trigo, legumes, árvores frutíferas e a vinha. Vale lembrarmos ainda de duas plantas aquáticas muito importantes, que são o lótus e o papiro. O lótus servia de constante inspiração para os artistas egípcios, enquanto que o papiro, que existia em grande abundância, fornecia matéria-prima para embarcações, esteiras, cordas, sandálias e, sobretudo, o que foi fundamental, o papel. Os egípcios criavam diversos animais, tais como o boi, o asno, o porco, o carneiro, a cabra, o ganso e até mesmo patos. Além desses animais domésticos que eu citei, havia também crocodilos e hipopótamos nos rios e leões e panteras nos desertos. E é claro, não podemos nos esquecer da pesca, que era possibilitada pelo Rio Nilo. Como não existia floresta nessa região, as madeiras tropicais eram importadas de outras localidades, tais como a Núbia e a Síria. Das montanhas e dos desertos, os egípcios extraíam as pedras, que eram extremamente necessárias para as suas construções. No deserto arábico e na Núbia explorava-se o ouro. Ainda veremos aqui no canal em detalhes os aspectos marcantes dessa incrível sociedade, a começar pela origem do seu povo, que será o tema do nosso próximo vídeo. E para você receber esse conteúdo em primeira mão é muito simples. Basta inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Se você, assim como eu, gosta e se interessa pela história da sociedade egípcia, deixe um oi nos comentários para eu saber quem é você. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. E se isso aconteceu, me segue lá no Instagram, que estará aparecendo aqui embaixo, pois os conteúdos que eu estarei postando lá no Instagram irão complementar os conteúdos aqui do canal. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.